Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 16 de abril. Separei para vocês aqui 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo seguido um bingo para a gente brincar aí nessa rodada de quarta-feira, né? Muitos jogos aí interessantes, então a gente pode estar brincando aí com um bingozinho aí nessa rodada, tá? Lembrando a todos vocês que eu também coloquei aqui os palpites do Brasileirão 2025 rodada 4, né? Quarta rodada aí, jogos que começam aí nessa terça, quarta e quinta-feira tem jogos aí do Brasileirão, então fiz esse vídeo aí falando sobre todos os jogos, né, os 10 jogos aí a gente analisou juntos, e no final do vídeo também deixei aí um bingo, né, utilizando a maioria dos jogos aí do Brasileirão, então confere aí esse vídeo que tá muito bom. Já peço a ajuda de vocês também para deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, e você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos ao que interessa, galera. A grade de jogos que a gente vai ter são esses jogos aqui, né? Campeonato Inglês Premier League, Liga dos Campeões, né? Jogo de volta aí, 2 jogos, 4 horas da tarde. Vamos ter Brasileirão Série A, Campeonato da Colômbia e Campeonato da Costa Rica. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, galera, é o Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Newcastle jogando em casa contra o Crystal Palace, 3h30 da tarde esse jogo, né? Jogo bem interessante aí pro Newcastle vencer, né? É uma equipe que está numa sequência muito boa e acredito que tem grande chance aí de conquistar mais 3 pontos, especialmente jogando em casa, né? Então a gente vai ter esse favoritismo aí do time da casa, né? Do Newcastle aí para vencer esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui. A gente vai ver o Newcastle em quarto lugar, né, se garantindo aí entre os 5 melhores e conseguindo aí vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada, e pode até pegar aí a terceira posição vencendo esse jogo, né, já que o time aqui do Nottingham jogou e perdeu, né, nessa rodada. Então o Newcastle vencendo vai a 59 pontos e pega a terceira posição, e o melhor de tudo que se distancia aí, né, de Chelsea e Aston Villa, que são equipes que ainda tá nessa briga aí também por uma vaga na Champions. Já o time do Crystal Palace, meio da tabela, não vai ser rebaixado e dificilmente também vai conquistar alguma vaga aqui em cima, né? Em Conference League, Liga Europa, então uma equipe que teoricamente vai ficar aqui no meio da tabela, no máximo em 10º lugar, pelo elenco que tem, e jogando fora de casa eu acredito que não vai ter chance aí contra o Newcastle, que vem de 5 vitórias seguidas, né, nesses últimos 5 jogos. O confronto direto a gente tem uma vitória do Newcastle, uma vitória do Crystal Palace e 3 empates, né, então tem esse equilíbrio, mas o momento do Newcastle é muito bom. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Newcastle. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Liga dos Campeões, jogo de volta aí dessas quartas de final, né? A gente vai ter Inter de Milão jogando em casa na Itália contra o Bayern de Munique. 4 horas da tarde esse jogo. Primeiro jogo o Inter surpreendeu e venceu o Bayern de Munique lá na Alemanha por 2-1 e agora tem um empate a seu favor, né? Mas a gente sabe que o Bayern de Munique tem time aí para reverter essa situação. Os últimos 5 jogos da Inter, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Bayern de Munique, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No confronto direto, são 3 vitórias do Bayern de Munique e 2 vitórias da Inter, né? Querendo ou não, tem um equilíbrio nesse confronto direto, e eu particularmente estou acreditando que esse jogo aqui tem tudo para bater gol das duas equipes, tá, galera? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Bayern de Munique. Esse jogo aí vai para prorrogação e possivelmente pênalti, na minha opinião. Agora o outro jogo aqui das quartas de final da Champions, a gente tem o Real Madrid contra o Arsenal, 4 horas da tarde esse jogo, né? Jogo complicado, né? Real Madrid vai estar jogando em casa com o apoio de sua torcida, porém tem que tirar uma diferença aí de 3 gols, né? O Arsenal venceu jogando em casa, né? Em Anfield, jogando no seu estádio aí, jogou e venceu por 3-0, né? E tem essa vantagem aí de poder perder até por 2 gols de diferença, que está classificado para a semifinal, né? A gente sabe que o Real Madrid é cascudo, né? E vai querer aí surpreender e levar pelo
pelo menos esse jogo para prorrogação. Os últimos 5 jogos do Real Madrid, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Arsenal, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto aqui, a Arsenal venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então assim, um Arsenal, galera, jogando aí no seu estádio aí costuma levar melhor, né? Jogando aí no Emirates Stadium, acabou conseguindo aí assim, 3 vitórias nesses últimos 5 jogos, né? Todos eles pela Champions, né? Essas vitórias. E apesar que esse jogo aqui foi na Copa Emirates, né? Então, 2 jogos dessas 3 vitórias foi pela Champions, né? Mas é aquilo, né? Tem esse tabu para quebrar aí nos últimos 5 jogos. Real Madrid não tem levado a melhor, né? Mas eu acredito que agora a equipe do Real vai conseguir aí essa vitória. Se vai conseguir a classificação é outra história, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Real Madrid para vencer. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Real Madrid. Agora vamos aqui pro Brasileirão, né? Vamos ter alguns jogos interessantes do Brasileirão. O primeiro aqui é o Botafogo jogando em casa contra o São Paulo, 6h30 da tarde esse jogo, né? Botafogo, na minha opinião, tem favoritismo, especialmente jogando em casa. São Paulo que até o momento não venceu, né? O Botafogo, por sua vez, tem uma vitória, um empate e uma derrota, 4 pontos aqui em 10º lugar. E o São Paulo, 3 jogos e 3 empates aí nesse Brasileirão, né? Tá em 15º lugar com 3 pontos. Os últimos 5 jogos aí do Botafogo, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o São Paulo, 1 vitória e 4 empates, né? O timezinho para gostar de empatar esse time do São Paulo, né? Confronto direto, equilíbrio total, né? 1 vitória do Botafogo e 4 empates, né? Então, assim, esse jogo aqui possivelmente pode acontecer um empate? Pode, mas eu particularmente vejo favoritismo aí do Botafogo pelo fato de jogar em casa, né? A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Botafogo, né? Um placarzinho bem magro aí, especialmente que a defesa do São Paulo tá encaixada, né? Uma defesa boa. Agora o outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter Corinthians contra o Fluminense, um grande jogo por sinal, né? Jogo que acontece 7h30 da noite. O Corinthians jogando em casa vai tentar buscar aí uma vitória, né? Lembrando que a equipe venceu o seu jogo em casa contra o Vasco, né? Na estreia empatou com o Bahia e no último jogo fora de casa no clássico contra o Palmeiras perdeu por 2-0, né? Então agora jogando em casa aí vai tentar buscar sua segunda vitória. O Fluminense, por sua vez, fez o seu serviço de casa, né? Venceu os 2 últimos jogos em casa contra o Bragantino e contra o Santos na última rodada. Na estreia acabou perdendo Fortaleza 2-0, mas está aqui em 5º lugar com 6 pontos. Acredito que esse jogo está muito bom para gols, tá, galera? Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols ou mais. E a gente vê no confronto direto 2 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Fluminense e 2 empates, né? Então, assim, acredito que esse jogo tá muito bom para assistir aí gol das duas equipes e, consequentemente, o mais de 1 gol e meio, né? Então, a primeira opção a gente pega o mais de 1 gol e meio, que é a dica mais segura, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians, talvez um empate com gols. Agora o outro jogo aqui do Brasileirão, um grande jogo por sinal, né? Internacional e Palmeiras, né? Internacional que está muito bem nessa temporada, né? Jogo que acontece 7h30 da noite, o jogo vai ser na casa do Internacional. Até o momento aí, Internacional tem 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota, 5 pontos. E o Palmeiras, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, com 7 pontos aí, dividindo a liderança com o Flamengo, né? O único fator aqui é que o Flamengo tem gols marcados 5, né? Enquanto o Palmeiras tem 4, né? O saldo de gol é a mesma coisa, o número de vitória é a mesma coisa, então o único critério aí que tira, né, o Palmeiras da liderança aí é o número de gols marcado pelo Flamengo, que é maior. Mas é uma equipe aí que vai mostrando aí o seu futebol para tentar brigar por mais uma vez um título aí brasileiro, né? Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 4 vitórias e 1 empate, o Internacional 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, 2 vitórias do Internacional, 1 vitória do Palmeiras e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? A odd pro Internacional vencer tá 2,50, na minha opinião tem valor aí pegar uma dupla hipótese, tá? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa ou empate e a segunda opção mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez um 2-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Colômbia, primeira divisão, a gente vai ter o Atlético Nacional contra o Boyacá Chico, jogo que acontece 8h20 da noite. Na minha opinião, o Atlético Nacional grande favorito para vencer, né? A equipe está em terceiro lugar aqui no campeonato com 25 pontos, podendo pegar a liderança, né? Vai ter que torcer para um tropeço do Junior Barranquilla, que também joga nessa rodada. O Milionário já jogou, né? Então já tem 14 partidas. Então o Atlético Nacional, na pior das hipóteses, aí, pode pegar a segunda posição, né? Porque pode chegar a 28 pontos, passando o Junior Barranquilla
e o Milionário, né? Vamos supor que o Rune Barranquilla vença o Tolima, que não é jogo fácil, né? Então, na pior das hipóteses, aí, a segunda posição para o Atlético Nacional é certa, se o time vencer aí o Boyacá Chico. O time visitante aqui está em 15º lugar, com 13 pontos, venceu apenas 2 partidas, empatou 7 e perdeu 5, né? A equipe que empata muito. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 4 vitórias do Atlético Nacional e uma vitória do Boyacá Chico, né? O último confronto aí, que foi em setembro do ano passado, o Atlético Nacional goleou por 6-2, né? Então, aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? O Atlético Nacional para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos para mais jogos do Brasileirão aqui. A gente vai ter Flamengo contra a Juventude, jogo 9h30 da noite, né? Jogo aí que o Flamengo vai estar jogando em casa, tentando buscar mais uma vitória, né? A equipe é líder do campeonato aí com 7 pontos, né? Vem de 2 vitórias seguidas contra Grêmio e contra Vitória, né? Ambas vitórias aí jogando fora de casa, né? Na estreia jogando em casa contra o Internacional acabou empatando. E o Juventude, por sua vez, 2 jogos aí que venceu em casa, né? Na estreia contra o Vitória e na última rodada contra o Ceará. Na segunda rodada acabou perdendo com o Botafogo por 2-0, mas está aqui em terceiro lugar com 6 pontos, né? É uma equipe chata quando joga em casa. Fora de casa já não tem o mesmo desempenho. Os últimos 5 jogos do Flamengo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Juventude, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, o Flamengo venceu 3 vezes, Juventude venceu 1 e teve 1 empate, né? Então, aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Flamengo para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols. No caso, Flamengo para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Flamengo. Agora o próximo jogo aqui, Santos e Atlético Mineiro, né? Mais um jogo pelo Brasileirão, Santos jogando em casa, 9h30 da noite esse jogo. É jogo onde eu vejo aí até favoritismo do Atlético Mineiro, especialmente que o Santos teve o técnico, foi mandado embora, né? Acabou sendo demitido aí o técnico do Santos. E agora tem o Atlético Mineiro aí em busca da sua primeira vitória, mesma coisa vale para o Santos, que ainda não venceu, né? O Santos aqui com 1 ponto apenas, né? 1 empate e 2 derrotas. E o Atlético Mineiro, 2 empates e 1 derrota aí, somando 2 pontos em 16º lugar. Então, 2 equipes que ainda não venceram. Os últimos 5 jogos do Santos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o Atlético Mineiro, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, foram 3 vitórias do Atlético Mineiro e 2 empates, né? Então, o Atlético Mineiro costuma levar melhor aí nesse confronto. A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica fora mais de meio gol, né? Atlético Mineiro para marcar pelo menos um golzinho aí, independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. 2-1 para o Atlético Mineiro. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, o Campeonato da Costa Rica. A gente vai ter o Alajuelense jogando em casa contra o Sport São José. 11 horas da noite esse jogo onde eu vejo favoritismo total do Alajuelense, né? Terceiro colocado do campeonato aí, ainda não perdeu, soma 33 pontos, né? São 8 vitórias, 9 empates e nenhuma derrota, equipe que empata muito, né? E o Sport São José está aqui com 20 pontos em sexto lugar, 6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, e no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê aí 4 vitórias do Alajuelense e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Alajuelense para vencer. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto, né? O bilhete da rodada e logo seguido o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui da rodada, né, no bilhetezinho aí para essa quarta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato Inglês, Premier League, Newcastle contra o Crystal Palace, a gente pegou aqui Newcastle vence com empate anula para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. O segundo jogo, Liga dos Campeões, jogo entre Inter de Milão e Bayern de Munique, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Flamengo e Juventude, a gente pegou aqui o Flamengo menos 1 handicap asiático, né, Flamengo para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Se vencer apenas por 1 gol, é reembolso, a gente não perde o bilhete, tá? A gente só vai ter essa opção anulada aqui se o Flamengo vencer apenas por 1 gol de diferença. No final a gente teve uma odd de 2,9, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 209,30. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora a seguir eu vou deixar para vocês o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o bingo ele ficou assim, ó.
A gente pegou aqui 4 jogos nesse bingo. O primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, Real Madrid e Arsenal, a gente botou vitória do Real Madrid. Segundo jogo, Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo, a gente botou aqui Botafogo vence com empate anula. O terceiro jogo também do Brasileirão, Corinthians e Fluminense, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o quarto jogo, também do Brasileirão, Santos e Atlético Mineiro, a gente botou Atlético Mineiro mais de meio gol. No final a gente teve uma odd aqui de 4,65, tá, galera? Uma oddzinha aí bem interessante e pela lógica aí tem tudo para poder bater nesse bingo aí dessa rodada de quarta-feira. Lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, no comentário, tá? No primeiro comentário fixado aí vai ter o link, você clica no link e já vai direto para esse bilhete pronto, sem a necessidade de ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado, tá? Então fica aí uma coisa aí mastigada para vocês, né? Só vai colocar o valor aí que você deseja fazer a entrada. E se você por acaso não tem conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, né? Já clica nesse link aí e faça seu cadastro, aproveita as vantagens dentro do site e aproveita também para criar esse bingozinho aí para a gente brincar nessa quarta-feira. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nessa quarta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!